Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes. Sou matemático e físico, especialista em matemática e física, docência superior e educação à distância. Irei trabalhar com você a disciplina Matemática Básica no curso de Bacharelado em Administração Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem os nossos fóruns. Tirar dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum tirar dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então posta as dúvidas no fórum pertinente às aulas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala de aula. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático, ok? Vamos começar. Falarei, nessa primeira videoaula, veremos proporção, porcentagem, potenciação e radiação. Vou dar uma grande dica, dizer que a matemática é complicada, mas vou demonstrar para vocês que não só aprenderemos a matemática com bastante exercício, aprender matemática, inicializar e desenvolverá seus conhecimentos matemáticos, até que não sobre mais dúvidas e que deixe de pensar que a matemática é difícil. Ela está longe de apresentar problemas impossíveis e necessário somente o conhecimento das suas bases. Vamos começar falando sobre a razão. O conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda. Como passa a ser a base da comparação? Iremos ver alguns exemplos. Razão. No exemplo 1, se a área do retângulo mede 300 centímetros e a área de um outro retângulo mede 210, ao fazermos a razão das áreas, temos a resolução aqui assim. Como ele explicou que a área, vou pôr aqui um x, vou aqui igualar, a razão 210 sobre 300. Que bacana, né? Que bacana. Se eu simplificar isso aqui, ok? Por 3, tanto em cima como embaixo, farei 7 sobre 10. Se você entender que isso aqui, que essa área aqui é maior, em outras palavras, eu posso representar isso aqui por 0,7 também. E da comparação mais significativa ainda, ou 70%. Da área maior. Isso é uma comparação muito significativa e fácil de ser feita. Com isso, estamos calculando essa área menor representada pela maior. Então, como eu usei aí a porcentagem, nós vamos ver lá na frente essa porcentagem. Ok? Para ficar entendido e fácil de ser aprendido. Vou dar outro exemplo para vocês. Preste atenção. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros de área livre. A razão da área construída para a área livre é super tranquilo. Vou comparar aqui a um x. Opa, o x aqui ficou legal. Vai ser um 2. É assim mesmo, galera. X. Vou comparar 1.200, que é a área construída, sobre 3.000, que é a área livre. Se na divisão disso aqui, por isso que se eu simplificar, eu posso simplificar, eu vou ter aqui por 3, por 4, por 3,
por 3. Aqui vai sobrar 4. E aqui vai sobrar 3.000. Cota 0. Que vai dar uma igualdade. Vamos fazer direto. Se eu fazer aqui por 3, significa que vai dar aqui 25. Que vai dar 40% sobre a área livre, né? Ou seja, 0 ou 0,4 da área livre. Que interessante isso aí. Outro meio de nós fazer essa razão aí é muito simples. É através da escala. Se a compararmos com mapas, com os lugares a serem representados por eles, representaremos as distâncias em escala menor, que é real. O conceito é dado pela seguinte razão. A escala medida no mapa real, ambos na mesma unidade. Como um exemplo de escala para vocês entenderem melhor. A escala da planta de terreno, na qual o comprimento é 60 metros, foi representada por um segmento de 3 centímetros. Presta atenção aqui, galerinha. Primeiramente, nós temos que transformar esse metros aqui para centímetros. Ok? Para ficar mais fácil para vocês. Então, se em 60 metros eu posso ter... O que eu posso fazer, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar 60 por 100. Que vai dar 6.000 centímetros. Ok. Fizer isso aí, bacana. Então agora nós teremos aí uma escala de 3 centímetros por x é igual a 3 centímetros por 6.000. Que vai dar, se eu dividir aqui por 3, vai dar 1 sobre 2.000. Então, esta aqui é a escala nossa de 1, que pode ser representada, 1 dividir cada 1 centímetro, terá 2.000. Então, com isso, com essas dicas aí, é a base da razão, estamos aí terminando essa parte de razão. Entramos na proporção, que chama-se de proporção, onde há igualdade de duas razões. A sobre B, que é igual a A1 sobre B1, que é igual a A2 sobre B2, igual a K. Também escrito nessa forma de divisão, onde A1 e A2 e B1 e B2 são números reais, que B1 e B2 são diferentes de zero, tem que ser de zero. O número K é o que chamamos de constante de proporção. Leia assim, A1 está para B1, assim como A2 está para B2. O antecedente da primeira razão, A1, é o consequente da segunda razão, B2. São chamados de extremos. Enquanto a consequente da primeira razão, B1, é antecedente da segunda razão, A2. São chamados de meios. Os nomes são sugestivos quando consideramos a segunda forma de expressar a proporção A dividido por B1, B2 dividido por B2. Iremos discutir sobre a propriedade fundamental da proporção. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos técnicos. O que eu falei para vocês? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, anotamos assim.
AB, vou fazer aqui mais grandinho para vocês. AB vai ser igual a CD. Esse sinal aqui é equivalente BC é igual a AD. Que legal aí. Então, vemos que isso aqui é uma razão de proporcionalidade deles, que também tem a cumulatividade do produto. Em outro exemplo melhor para vocês entenderem melhor. Propriedade fundamental da proporção. Pela comunidade de produtos, podemos escrever a mesma proporção de várias maneiras distintas. Um exemplo, há uma virtude de demanda crescente de economia de água. Equipamentos e utensílios, como por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, e em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, com descarga por uma bacia sanitária ecológica? Vamos resolver o exemplo da seguinte maneira. Como estamos falando de água, é super tranquilo. Nós iremos pegar 15 litros. E comparar com uma descarga. E 60 litros eu não tenho essa segunda descarga, então eu vou chamar de X. Se eu multiplicar cruzado, eu terei X, que será igual a 15x, será igual a 60. X será igual a 60 por 15. O resultado de X, nós teremos aqui 4. Este 4 aqui se refere a 4 descargas da bacia ecológica. Então vou pôr aqui B, bacia descarga ecológica. Então, se em 6 litros gasta, agora vamos para a não ecológica, eu vou chamar de Y. Então, se em 6 litros eu vou gastar uma descarga, em Y eu vou gastar 4 descargas. Então, se eu multiplicar cruzado, essa bacia aqui não ecológica terá 6 vezes 4, 24. Ok. Para mim saber essa economia, eu vou pegar o total dela. A economia será... O total dela é 60 menos 24 que eu achei. Então, essa economia total será de aproximadamente 36 litros de água. Então, de acordo com os slides, chamamos de X o número de litros de água despejados pela bacia ecológica. Bacia não ecológica, 15 litros por 1, 60 litros por X. Dividimos aí os 60 por 15, sobrou 4 descargas. Como a bacia ecológica tem 6 litros, então eu chamei Y dos gastos. Então, a cada Y tem 4 descargas.
Se eu multiplicar por 6 gases da descarga, terei 24. Pegarei o total do 24, 60 e 24, fiquei com 36 litros. Ok? Um exemplo bom é, dois colegas, Rogério e Cláudio, passei com seus cachorros. Rogério pesa 120 quilos e seu cão 40 quilos. Cláudio, por sua vez, pesa 48 quilos e seu cão 16 quilos. Se eu for fazer uma razão entre peso desses dois rapazes aí, nós podemos fazer a seguinte razão. Peso dos cachorros. Verificamos que as duas rações são iguais. Neste caso, podemos afirmar que a igualdade é uma proporção. Assim que a proporção é a igualdade entre as duas razões, teremos o resultado tranquilo de igualdade entre eles. Com isso, terminaremos a parte de razão e entraremos na parte de porcentagem. Ah, professor, a porcentagem é matemática. É a área da matemática mais conhecida, praticamente utilizada em todas as áreas, quando queremos comparar as grandezas. Estima o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço de alguma mercadoria. Vemos a porcentagem em todo momento, mesmo quando não percebemos, estamos fazendo uso dela. Vou passar para vocês alguns exemplos sobre isso. A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. Porcentagens são chamadas também de razão centesimal ou de percentual. As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo porcento. Lê-se porcento mesmo. Podemos representar uma fração na forma fracionária, decimal ou acompanhada do símbolo porcento. Vejamos. Porcentagem. A porcentagem pode ser utilizada quando queremos expressar que uma quantidade é uma parte de outra. Por exemplo, a imagem que um produto que custava R$80 foi vendida à vista, com 5% de desconto. Esse desconto de 5% de R$80 significa 5 partes de 100, em que 80 foi dividido, ou seja, por 100 partes. O desconto será igual a 5 partes dessa divisão, assim. Então, podemos fazer desse jeito, dessa maneira aqui. 5% de R$80. Então, vou igualar isso aqui o seguinte, galera. 5% vezes 80 dividido por 100. 100 partes. Então, 5 vezes 0,8, que vai dar 4. Portanto, 5% de 80 será R$4. Esse é o valor a ser descontado. Poderíamos também calcular de outra forma, como 5% vezes 80, outra forma aqui, ó, 5% vezes 80, o resultado disso aqui dá 400. Ah, professor, se deu 400, então vou chamar, que eu não sei a parte, vou igualar x é igual a c, que é 400, x será 400 dividido por 100, cortando aqui, também dará R$4. R$4. Então, para fixarmos agora melhor essa parte de porcentagem, teremos um exemplo aí mais tranquilo, um exemplo que está nos dias nossos aí, ok? Para aumentar a venda no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original.
Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm o direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Que legal, isso aqui é muito bacana. Iremos fazer o seguinte, primeiro faremos com X. 20% de 50, então vai ser X, que eu não sei o valor de X, podemos fazer o seguinte, 20% de 50. Então, eu tenho 50 por 20%. Então, esse desconto aqui, teremos o seguinte, X é igual 50 vezes 50 vezes 20 dividido por 100. Então, isso aqui me dará 50 vezes 20 dividido por 100 vai dar meio. Vai dar meio. Então, esse meio aqui vai dar um total de 10. Né? Se for no meio, quando eu fiz direto, vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. 20 por 100. Se eu cortar aqui, esse 50 será 0,2, que com isso terá 10. Então ele teve um desconto de R$10, isso no cartão Afinidade dele. Como o valor dele é de R$40 após o desconto, ele terá 20%. Olha que interessante, 20%. 20% de 2, de 10, 20%, 10, 20% de 10 vai dar 0,2. 0,2 vezes 10, 4. Então, ele vai pegar 40 menos 4. Então, ele terá um total de desconto R$36. Total. Isso é uma ideia de porcentagem. Bem básica, bem tranquila. Então, com isso aí, eu posso dar essas ideias, encerrar essa parte de porcentagem com vocês e partir para potenciação e exponenciação. Que uma coisa aí depende da outra. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Eu tenho vários exemplos para mostrar para vocês. Vejam alguns slides a seguir. A potenciação podemos escrever da seguinte forma. O número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Sendo A diferente de zero, temos A elevado a N. Este N aí é o A. Quantas vezes aí vai levar? O N são fatores e o A eu conservo a ele. Então, eu conservo essa basinha aí, ó. A base dos números eu conservo. E levanto ele aí. A base é a letra A. E o expoente é o N. Para o melhor entender para vocês aqui. 2 elevado a 3, por exemplo, bem tranquilo. É 2 vezes 2 vezes 2. Isso é como se fosse um N. N, que é 3 vezes, e esse aqui será o A. Então, aqui será meu resultado, 8. Com isso, temos um exemplo onde vamos se ler o seguinte.
De acordo com o próximo slide, fica tranquilo você já começar a entender a potenciação. 5 elevado a 2, lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado. Onde 5 vezes 5, 25. Logo, a expressão 5 elevado a 2 equivale a 25. 3 elevado a 3, lê-se 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo. Onde 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Ok? Então, o mais interessante dessa potenciação é que nós temos as propriedades, essas propriedades que vamos demonstrar para vocês. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Exemplo 1. Propriedade 1. Pô, P1. Todo número elevado a zero equivale a ele mesmo. Ok. Propriedade 2. Toda potência elevada a 1, vou pôr aqui um número diferente, equivale a ele mesmo. Então, todo número elevado a zero na potência 1, na propriedade 1, é 1. Toda propriedade 2, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Agora vejamos aqui. E quando a base for negativa? Propriedade 3. E quando a base for negativa? Olha que interessante. Nós não aprendemos lá atrás que não é ele mesmo? 3 vezes... Vou levar a 3 aqui, tá? Vezes 3, vezes 3. Ah, professor, então dá 27, explicou lá atrás. Como é um número ímpar, então aqui vou prevalecer o sinal negativo. Essa propriedade aqui, 3. Okay? Se for ao contrário, na propriedade 4, se for essa base aqui positivo, ou expondo que o n será positivo, então será 2 vezes 2 será igual a 4. O sinal negativo aqui, pelo fato de aqui ser positivo, aqui vai ficar positivo. Olha que interessante. De negativo para positivo. Negativo, ímpar, negativo. Ok? Assim, tem a propriedade P5, que são as propriedades. 2 elevado ao sobre 3. Um pouquinho, ó. Fraçãozinha aqui, ó. Ah, professor, como é que ficaria então? 2 ao 3 não aprendemos que não é 8? 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 3. 3 vezes 3 vezes 3. Então, esse resultado aqui nada mais é do que 8 sobre 27. Sobre 27. Tem outro, podemos fazer, se for isso com positivo. Aí você me pergunta, e se fosse com negativo? Iremos lá, com negativo. 2. A base aqui, o n meu negativo. O que eu faria aqui? Aqui tem uma jogada bastante legal.
Aqui embaixo tem 1. Inverte para mim aqui, fica 1 sobre 2. Ah, tá. Então, se eu invertir aqui, eu vou invertir o sinal. Ele vai se tornar mais 4. Então, aqui será 1 sobre 16. Isso aqui é a regrinha também. Propriedade 6, um pouquinho propriedade 6. Pra vocês entenderem melhor. Então, o segredo da potência, galera, é essas bases aqui. Ok? Se você guardou essas propriedades aqui, teremos uma grande facilidade em potência. Multiplicação. Vou fazer uma multiplicação aqui para vocês entenderem aqui também. Propriedade aqui da multiplicação 1. Na multiplicação 1, eu vou ter dois números aqui. Vou chamar A vezes A. X, Y. Então, eu vou abastecer aqui e vou somar isso daqui. X mais Y. Vou fazer com número com vocês, fica mais fácil. 5 vezes 5. 2 e 3. Isso aqui, muita gente erra nisso aqui. 5 vezes 5 não é 25 não, galera. Repete o 5. 2 mais 3. 2 mais 3. Então vai ser 5 sobre elevado a 5. Ok? Se for uma divisão, é ao contrário. AX sobre AY, eu terei A, vou igualar aqui meu AX menos Y. Se for com número, vai ser assim, ó. X3, 5, 2. 5, 3 sobre 5, 2. 5, 3 menos 2. Ficaria 5. Isso é a multiplicação e a divisão das potências. Então, essas propriedades das potências, temos que aprender essas propriedades aí básicas. Porque a base disso tudo, quando nós temos essa potência aí, expoente igual a 1, suponha que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 8 elevado a 1 é 8, fizemos lá. Ah, se a base for negativa, o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Menos 3 em parênteses elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes, que é igual a 27, que é menos 27 porque o n é ímpar. Se o n for par, com a base negativa, o resultado 2 vezes 2 é 4, porque está a base par. Menos vezes menos, mais 4. Quando o expoente for negativo, vou inverter a base e mudar o sinal. É a outra propriedade que nós vimos. 2 elevado a menos 4. Opa, debaixo de 2 tem 1. Inverte, fica 1 sobre 2 elevado a 4. Dá 1,16. Nas frações também com o numerador. 2 sobre 3 elevado a terceira, em parênteses. É 2 vezes 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 8 sobre 27. Na multiplicação e a divisão de potências, tranquilo, se a gente está pegando as bases lá, a gente vai inverter aqui também. Multiplicação das bases da potência iguais, mantém-se a base, soma os expoentes. A vezes A elevado a X vezes A elevado a Y. Percebe-se aqui, permanece o A, X mais Y. Na divisão das potências de bases iguais, mantém-se a base AX dividido por AY. A, crava no A, X menos Y. Tranquilo. Ok? Quando a base está em parênteses, e há outro expoente fora de potência, mantém-se as bases e multiplica. Por exemplo, AX é igual a Y. 3 elevado a 2 vezes 5. 3 elevado a 2 vezes 5, 10 elevado a 10. Ok? Por isso
encerramos essa parte aí de potências, que é super tranquilo, grava essas propriedades, você precisa muito delas, ok? Vou partir agora para a radiação, ok? Parte de radiação para vocês entenderem melhor, porque primeiro eu expliquei a potência, para depois explicar a radiação. Vamos ao slide aqui. Radiação. O índice, ó, o N, o raiz chama radical e radicando. Definições dessa raiz aí. A radiação é quando o índice da raiz, N, é omitido. Então, é assumido como índice daquela raiz no valor 2, ou seja, N é igual a 2. No próximo, vou mostrar a vocês um slide onde tem essas definições melhores para vocês, ok? A definição da raiz, cara, nada mais é do que o inverso da potenciação. Por exemplo, uma raiz quarta elevada a 2 elevada a terceira. Como era o inverso, então você vai pegar como é o inverso, eu pegarei 2, 3 sobre 4. Eu inverti isso aqui. Olha para você ver que interessante. A raiz quadrada é de 5. Nada mais é que 5. Aqui tem 1. Então vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, ao invés da potência. Isso aí é a definição de raiz. Então, uma raiz, quando faz essa operação inversa, ela se torna potência. Então, sendo assim, ela é utilizada para representar de maneira diferente uma potência, como um expoente fracionário. A raiz com o índice é par, para um número real positivo, com n sendo um número natural par e positivo. Maior que 1, tem um b, talvez tal que, se a raiz de n é igual a b, então b vezes n é igual a a. Onde o a é radicando, o n é o índice e o b é a raiz. E o radical é o m. Nenhum valor de negativo menos a tem definição neste caso. Vou demonstrar para vocês. Raiz com índice par. Um exemplo aqui legal aqui para vocês. Um exemplo legal, bastante legal para vocês entenderem a matemática. Raiz de 25. Eu sei, nós sabemos que é 5. Por quê, professor? Porque a raiz de 25, eu não falei que é o inverso? Então, se eu cortar aqui, o 2 para a raiz vai ficar 5. Ah, vamos em outro aqui. Raiz de 16. Ah, então é 4 elevado a 2. Cortar aqui, se torna 4. Isso na raiz par. Se for uma raiz ímpar, muda tudo. Vamos pôr aqui. 3. Raiz de 8. Opa! O que eu falei para vocês lá na potência? 2 elevado a 3 não é igual a 8? Então, eu corto aqui. Botou o quê? 2. Ok. Então, vamos fazer outro aqui? Legal. Menos 27. Elevado a 3. Opa! Se eu fazer isso aqui, então, ó. Raiz de 3 menos 3 elevado a 3, que também é 27. Corta aqui, menos 3.
Olha aí, então se você trabalhar, tiver dificuldade em raiz, basta lembrar da potência, ok? Da potência. Também na raiz temos algumas propriedades, né? Para onde que o radicando que tenha como resultado a fatoração expoente. Vamos lá? Um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Raiz de quarto elevado a 81. Nada mais é que se eu fazer isso aqui, 3 elevado a 4. Corta que fica facinho, ó. Então, raiz de 81 é quanto? É 3. Ah, 125, vou pegar um número ímpar. Por 3, nós sabemos que 5 elevado a 3 dá 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Ok? Podemos também, isso aí na fatoração, podemos dividir isso aqui. Por exemplo, se fazemos aqui 4, 5 por 6, você pode dividir isso aqui por quanto? Por 2. Fica mais fácil para vocês ainda, ó. Aí ficará o quê? Raiz ao quadrado de 5 elevado a 3. Né? Ou, que é igual, a mesma coisa isso aqui, ó. Não vou colocar o 2, não. Quando não tiver nenhum número, é porque é 2, tá, galera? Que é 2. Vou dar outro exemplo aqui, ficar melhor, mais fácil para vocês aqui. Raiz nona de 7 elevado a 3. Então vou dividir por 3, vai ficar raiz cúbica de 7. Ok? Outro exemplo legal aqui. Se tiver duas raízes, então, vou pôr aqui 3, raiz quadrada de 6. Aqui é um 2, não foi isso que eu falei lá atrás? Então vai ficar raiz de 6, 3 vezes 2. Então vai ficar raiz sexta de 6. Né? Se for uma raiz quinta de 5 vezes 4, raiz quinta de 5 vezes 4, será separada 5, raiz quinta de 4. Ok? Vou fazer aqui com a divisão para vocês. Se for uma raiz cúbica de 8 e 27, então vocês irão fazer tranquilo, separado de 3 por 8, de 3 por 27. Se for fatorar, podemos fatorar tranquilos, ó. Lá atrás nós vimos isso. 2 ao cubo, 3 ao cubo. Então ficará 2 sobre 3. Ok? E com isso encerramos esses assuntos aí dessa videoaula 1 sobre a disciplina matemática básica do nosso curso. Bacharelado em Administração Pública sobre conteúdo. Esse conteúdo, proporção, porcentagem, potenciação, radiciação,
é uma base que nós vamos aprendermos. Espero que vocês tenham gostado das ideias e tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Deixarei no fórum algumas atividades. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas. E não se esqueça do estudo no caderno didático. Lembrando que a matemática, galera, só aprende com bastante exercício. Ok? Por enquanto é só. Bons estudos. Até a próxima.